Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais um Na Hora D, quarta-feira, dia 20 de março. E claro, você é muito bem-vindo para fazer o programa junto com a gente. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Difusora. O número é o 99196-8622. 99196-8622. Fique à vontade para conversar com a gente, mandar a sua mensagem de texto, fazer a sua denúncia, a sua reclamação, comentar de onde está acompanhando o programa. Fique à vontade, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu sou o Hugo Viegas e te faço companhia aqui hoje na hora do almoço, com muitas informações em mais uma edição do Na Hora D. E infelizmente a gente começa com essa notícia nada legal, mas é um fato que aconteceu aqui em São Luís e, lamentavelmente, uma criança morreu hoje. A criança que foi vítima de 1 ano de idade, ela que foi atropelada no fim de semana na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Jaracati, em São Luís. O pai do menino continua internado e até o meio da manhã de hoje ainda não sabia que o filho tinha falecido. Coisa triste, né? Coisa lamentável a gente ter que registrar esse tipo de notícia aqui, mas aconteceu aqui na nossa capital. Os recentes atropelamentos motivaram protestos, inclusive você acompanhou aqui na TV Difusora, envolvendo moradores da comunidade durante esta terça-feira. Os moradores pedem que o semáforo, hoje localizado em frente à Casa da Mulher Brasileira, seja recolocado em frente ao Banco do Brasil. Aí é que vem aquela questão, né? Infelizmente, muita gente acaba não respeitando a faixa de pedestre, tanto o motorista quanto o próprio pedestre. Passa em qualquer lugar, meu amigo. Não respeita de jeito nenhum, né? E aí os acidentes acabam acontecendo. A comunidade está pedindo que seja a faixa e o semáforo sejam recolocados um pouco mais à frente. Você conhece aqui São Luís, sabe que ali é uma área bastante movimentada e por conta disso o fluxo é intenso o tempo inteiro. Foi feita essa modificação no trânsito lá exatamente para facilitar, para evitar os engarrafamentos que eram constantes. O transtorno para passar ali pela área era algo comum na nossa rotina e aí foi feita a modificação para que o trânsito fluísse um pouco melhor e a faixa e o semáforo foram colocados lá nessa área, né? E aí, apesar disso, a gente continua tendo registros de acidentes e essa não foi a primeira manifestação dos moradores da comunidade lá do Jaracati pedindo a mudança do posicionamento dessa faixa. Agora, é preciso que também cada um faça a sua parte, né? Se a prefeitura vai estudar, vai ver como é que vai fazer com relação a essa faixa, ok, né? E depois disso, a comunidade também vai começar a passar certinho lá na faixa para tentar garantir maior segurança. O motorista que passa ali pela área em horário que o trânsito está mais livre também vai respeitar o limite de velocidade, tá? É preciso que cada um faça a sua parte para que a gente não tenha mais crianças, mais adultos, mais idosos morrendo no trânsito aqui de São Luís, que continua bastante violento. Tem a outra questão também, dos protestos que acabam parando a cidade. Todo mundo tem o direito de fazer a sua manifestação. Todo mundo tem o direito de reivindicar, ainda mais numa situação como essa, né, em que morreu uma criança hoje e um pai está em situação gravíssima no hospital e ainda nem sabe que o filho acabou morrendo, né? Claro, isso revolta a comunidade que faz a sua mobilização, mas também não dá para parar a cidade como ocorreu ontem aqui em São Luís. E não foi a primeira vez, né? Se faz um protesto dessas proporções e a cidade inteira para, ninguém consegue mais fazer nada. E outras pessoas que também precisavam chegar a hospitais, chegar a seus compromissos, e aí, como é que fica? Também não dá, não é verdade? Então vamos pensar direitinho, né? Que cada um tem que fazer a sua parte, o seu trabalho e também não pode, de jeito nenhum, parar a cidade desse jeito.
São 11 horas e 54 minutos, 11h54, você está com mais uma edição do Na Hora D. Olha só, em Carolina, cidade ao sul do Maranhão, um homem identificado como Francisco Bastos de Oliveira, ele foi preso, olha só que absurdo, suspeito de ter relações sexuais com os 3 filhos, meu amigo. Os 3 filhos. Vamos ouvir detalhes do caso, essa barbaridade que foi registrada aqui no interior do Maranhão, com o delegado Elmeric Bulhões, titular lá da delegacia da cidade. Veja só. Inicialmente compareceu uma adolescente que revelou a forma como ele praticava. Desde pequena vinha sendo abusada pelo pai. O pai se aproveitava da ausência momentânea da mãe e dos demais irmãos para realizar o ato sexual. Ela, na época, criança ainda, e isso perdurou até mais ou menos o mês de junho de 2018. Ela revelou também os nomes de outras possíveis vítimas, todos filhos do investigado. E aí nós procedemos com algumas oitivas de 2 filhos, e os 2 também confirmaram ter sido estuprados pelo pai quando menores de 14 anos. Que leva, né, uma pessoa a cometer tamanha barbaridade contra os próprios filhos. Olha só, hoje eles têm, um tem 16, o outro tem 17 e o outro 25 anos de idade. Como é que leva a vida adiante uma pessoa que passou por uma situação dessa e provocada pelo próprio pai, né? Deveria ter a função completamente inversa, a de proteger, a de orientar, a de encaminhar os filhos. E esse daí, que só se chama de pai por mera formalidade, né? Porque pai nunca foi e nunca será de jeito nenhum. Acabou cometendo esse tipo de barbaridade contra os próprios filhos, os 3 na cidade de Carolina, aqui no interior do nosso Maranhão. Lamentável, né? O assunto agora é esporte. Vamos acompanhar. Claro, você sabe, todos os dias tem esporte aqui no Na Hora D. Chegou o momento do esporte nesta quarta-feira. Olha só, falando do Campeonato Maranhense de Futebol, ontem no Castelão, o Moto, com poucos titulares, pegou o Maranhão Atlético Clube. Em um jogo morno, as 2 equipes só empataram. Veja comigo a partir de agora. Maranhão e Moto no estádio Castelão, público muito pequeno na terça-feira. O Papão resolveu poupar quase todo o time. Afinal de contas, no sábado tem jogo importante pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Já o Maranhão vem com força máxima, exceção feita ao lateral direito Denilson. E é o Mac quem domina as ações na primeira etapa e cria as melhores oportunidades. Jefferson Abreu para em Rodolfo. Ainda no primeiro tempo, o Mac chega com perigo, Maurício chuta errado e o goleiro Rodolfo tranquilo faz a defesa. Na segunda etapa o jogo segue parecido, o Moto chega pouco, mesmo assim leva certo perigo. O Maranhão Atlético Clube só aparece bem no final com Anderson Alagoano. Aí é a vez do goleiro Rodolfo aparecer mais uma vez. Fim de jogo, todo mundo feliz. Moto classificado e invicto ainda, com 19 pontos em primeiro, 0. Maranhão Atlético Clube, 4º colocado, também 0. A semifinal vai ser de Maremoto mais uma vez. Agora a gente vai para 2 jogos decisivos e logicamente o Maranhão vai se preparar ainda mais para disputar essa vaga na final do campeonato. Nossa vantagem, ela pode servir lá na frente, mas ela não quer dizer que a gente já tem garantido nada. Então agora é nos preparar, sabemos que agora vamos enfrentar o Maranhão de novo, com outro contexto de jogo, outra atmosfera, e esperamos dar continuidade e buscar nosso objetivo, que é chegar à final. E vamos duelar, né, de igual para igual contra o MAC, que a gente sabe que será um jogo bastante difícil e totalmente diferente do que foi hoje. Muito bem, olha só, em Pinheiro, Sampaio conseguiu uma importante vitória e segue agora para as semifinais do estadual. Confira comigo a partir de agora.
de 7.000 pessoas lotam o Estádio Municipal Costa Rodrigues. É o maior público do campeonato estadual nesta última rodada da primeira fase. O Sampaio Corrêa fez a torcida de Pinheiro não gostar muito do início da partida. Lucas Gabriel marca de falta. Ele cobra no canto. 1-0 tricolor. Com uma boa chance de Eloir, quase vem o segundo. O time de Pinheiro só aparece bem aos 23 minutos do primeiro tempo com Bruno Maranhão. Ele chuta para fora. O Pinheiro começa a dominar as ações. Bruno Maranhão cobra a falta. Depois Clóvis cabeceia e Andrei faz a defesa. Juninho Pindaré manda no ângulo. Andrei faz uma defesaça, praticamente garantindo a vitória do Sampaio. No apito final, pouca comemoração, afinal de contas a obrigação. Do outro lado, uma grande campanha que acaba parando antes da semifinal. A gente perdeu a classificação no jogo com o Ribamar e no jogo com Santa Quitéria. Porque 2 jogos, a gente um sai a ganhar 3-0, outro sai a ganhar 2-0. Era para a gente ter 13 pontos, tá, a jogar esse jogo tranquilamente, mas faltou maturidade. Graças a Deus, o grupo fez um bom jogo, a gente vinha trabalhando bastante. Graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória para se classificar para as finais. Aí, legal, bacana. E Imperatriz, o Cavalo de Aço, já classificado, bateu São José e terminou a primeira fase do estadual na vice-liderança. Acompanhe junto comigo também a partir de agora. O jogo começou com o Imperatriz indo para cima do São José. Adalto recebeu fora da área, acelerou, pintou o 7, mandou para o fundo da rede. 1-0 Imperatriz. O São José tentava o empate, mas não conseguia criar oportunidades. Aí o Imperatriz continuou botando pressão. O Peixe Pedra também foi para frente e apertou a zaga do Imperatriz em alguns lances de perigo. Aí, aos 43, a armação do trio Chicão, Marcos Paulo e Lucas Campos saiu o segundo gol do Imperatriz. No primeiro tempo, o Imperatriz balançou 2 vezes a rede do São José. A expectativa do torcedor é que no segundo tempo, esse movimento aqui aconteça muito mais vezes. No segundo tempo, o time correu mais ainda e passou perto de ampliar o placar em várias jogadas. O Peixe Pedra também tentou. Veio mais forte, mas não o suficiente para reverter a situação. Final, Imperatriz 2-0. Eu acho que o importante foi o resultado, que nos dá essa vantagem aí que a gente tanto esperava. Eu digo de corpo e alma e lavado, que tem que respeitar o trabalho e os garotos, porque todos diziam que a gente era um ser rebaixado. E nós jogamos até a última rodada ainda com chance de classificação. Tá, então você acompanhou as notícias do esporte aqui no Na Hora D. Amanhã tem mais. Muito bem, 12:02, 12:02, você está na TV Difusora, na Hora D, e eu te faço companhia hoje na hora do almoço. Já já você vai ver que foi lançado o Pacto Estadual pela Aprendizagem. Os detalhes daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Voltamos já. Meio-dia, 5 minutos, 12:05, estamos ao vivo com mais uma edição do Na Hora D, aqui pela sua TV Difusora. Você, claro, lembrando que pode interagir e participar junto com a gente. Olha só, agora a gente tem um recado. A Clínica Viver, a PAI de São Luís, e Laboratório Corrêa Mendes, uma parceria de sucesso. A Clínica Viver é uma clínica popular especializada em cuidar da sua saúde. Um empreendimento completo e com preços acessíveis que oferece diversos serviços em um só lugar. Legal, né? Consultas a partir de R$ 85, raio-x a partir de R$ 25, mamografia por R$ 90 e fisioterapia por R$ 25. São mais de 20 especialidades médicas e uma equipe de profissionais que trabalham com excelência e compromisso com a sua saúde. Agende agora mesmo a sua consulta médica e seus exames pelos números 2016-7878 ou então 3126-4223. Clínica Viver, a PAI São Luís e Laboratório Corrêa Mendes, uma parceria de sucesso. Clínica Viver, viva melhor, viva com saúde. Muito bem, continuando aqui o nosso programa, dado o recado, existe no Brasil um mercado que só cresce e nos momentos mais difíceis da economia resistiu e não foi abalado.
Nós estamos falando das franquias. Pois é, você pensa em ter aí o seu próprio negócio, a franquia pode ser uma opção, uma atitude. Ontem, aqui na capital, um evento reuniu especialistas no setor e exemplos bons de negócio. Você vai acompanhar comigo os detalhes a partir de agora. O evento, realizado em um hotel da capital, trouxe bons exemplos de negócios que deram certo. Foi uma oportunidade para quem sonha em montar uma franquia buscar por mais informações de como tornar essa vontade uma realidade. A ideia da Franchise Show é trazer para São Luís e para outros estados do Nordeste consultores nacionais que são especializados no assunto, tanto de expansão como de formatação na área de franchise. O que buscamos é apresentar essas marcas que já deram certo no mercado nacional, para que empreendedores locais possam, a partir daí, escolherem uma empresa para investir. Atualmente no Brasil existem 3.500 franqueadores, 145 mil franqueados e estima-se que as franquias empreguem cerca de 1.200.000 trabalhadores. Curiosamente, o número de franquias no país cresceu consideravelmente exatamente quando o Brasil enfrentou diversas crises, inclusive financeira, em que muitas pessoas perderam o emprego e se viram obrigadas a empreender. Hoje, com essa dificuldade de emprego, uma possibilidade de ganho, com risco bem pequeno, é a franquia. Então, por isso que nós tivemos um crescimento muito grande. Normalmente nós crescemos em torno de 3 vezes um PIB. Nós crescemos no ano passado 8 vezes o PIB brasileiro. Nos últimos 12 meses, a quantidade de franquias na região Nordeste cresceu significativamente. Muitos desses negócios migraram de outras regiões para os estados nordestinos. Houve um crescimento significativo se comparado aos anos anteriores do circuito sul-sudeste, né? Algumas empresas estão subindo, né, como eles falam, para cá, para o norte e nordeste. Mas o crescimento maior apresentado foi na região Nordeste, né, cerca de 6% a 7%. O processo para a regularização de uma franquia é semelhante a de qualquer outra empresa. O Sebrae é uma das instituições que repassa todo tipo de orientação para quem busca investir em um negócio. Como ele escolher a melhor franquia, a franquia que se adapta melhor ao perfil dele, identificar se ele tem também perfil para ser um franqueado, porque o franqueado ele gere um negócio, mas ele já adquire uma empresa, um empreendimento pré-formatado, né, todo pronto, todo estruturado, do qual ele não vai poder fazer muitas modificações. Então, se é uma pessoa que gosta de inovar, nem sempre a franquia é o melhor tipo de empreendimento para ele. Antes se falava em ter o próprio negócio como um sonho. Hoje é necessidade para muita gente, porque o emprego formal está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado, né? E parece que não está se preocupando muito com isso não, né? Quem deveria fazer alguma coisa parece que tem outras prioridades, não é verdade? Se você está acompanhando aí, está vendo que a preocupação no momento não é gerar emprego, e com o emprego, dignidade para o pai, para a mãe de família, para o jovem que está querendo começar uma carreira, está tentando se formar, está enfrentando aí todas as dificuldades para conseguir também esse diploma, ou tem um curso técnico, também não está conseguindo mercado, enfim, está cada vez mais difícil. E aí temos essas alternativas, como ter o próprio negócio, mas também para quem pode, para quem precisa se capacitar, buscar informação adequada, como é o caso dessa oferecida aí pelo Sebrae Maranhão. Meio-dia, 11 minutos, agora meio-dia e 11. Olha só, foi localizado na madrugada de hoje na cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, o carro de um professor que foi identificado como Algenir Ferreira, de 54 anos. O carro deve passar por perícia ainda hoje. Algenir foi assassinado a golpes de arma branca no início da semana, possivelmente dentro de casa, e teve o corpo abandonado às margens da MA 006, na zona rural do município de Presidente Sarney. A vítima
foi reconhecida por populares e teve o corpo encaminhado pela polícia até o hospital municipal lá da cidade de Presidente Sarney. Algenir era ex-secretário de Cultura da cidade de Pinheiro e desenvolvia trabalho pedagógico em vários municípios da região. Complicado, hein? A polícia com certeza está trabalhando aí nesse caso e deve apresentar uma resposta em breve. 12h12, 12h12. Os pais de Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, de 5 anos de idade, estão desesperados à procura da criança. O menino era natural de Brasília e teria se afogado na Praia do Calhau. Olha só que triste. Próximo à ponte do Rio Pimenta. O caso ocorreu no último sábado. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão central das Cajazeiras. Equipes do Batalhão de Bombeiros Marítimos, com apoio do Grupamento Tático Aéreo, continuam as buscas aí dessa criança que está aparecendo aí na sua tela, que lamentavelmente teria se afogado aqui em São Luís. Triste, né? E para melhorar as condições de aprendizagem, a permanência dos estudantes no ambiente escolar e potencializar também o regime de colaboração previsto no programa Escola Digna, foi lançado hoje o Pacto Estadual pela Aprendizagem. O nosso amigo repórter Eduardo Ericeira acompanhou os detalhes, vai trazer para a gente, você acompanha junto comigo a partir de agora. O auditório ficou lotado. O espaço foi muito disputado para o lançamento do programa Pacto pela Aprendizagem, que teve a adesão dos 217 municípios maranhenses. A solenidade contou com a presença de dezenas de prefeitos, secretários de educação e representantes dos municípios maranhenses ligados à educação, entre eles gestores de escolas e professores. Hoje você vê um jovem passando para o ensino médio sem saber ler. Então eu parabenizo a equipe do nosso governador e os nossos prefeitos, nossos secretários de educação que estão aqui presentes, enfim, todos os profissionais da educação que estão empenhados nesse grande avanço para o estado do Maranhão. O Pacto pela Aprendizagem prevê investimentos do governo do estado para melhorar o ensino nos municípios maranhenses. Na oportunidade, foi destacadas ações que já vêm sendo realizadas e que garantiram o crescimento do IDEB no ensino médio. Entre os trabalhos, o programa Escola Digna, que garantiu, por exemplo, a construção de centenas de escolas de alvenaria em substituição a escolas de taipa, localizadas no interior do estado. Fazer com que as crianças, elas de fato, na idade correta, adequada, sejam alfabetizadas, apreendam, compreendam a matemática e tão somente assim a gente vai ter um Brasil justo, um Maranhão ainda melhor. Uma parceria forte para que os estudantes da rede fundamental estejam mais motivados e mais preparados para chegarem mais fortes ainda no ensino médio e imaginarem cada vez mais, acreditarem que o seu lugar é na universidade. Com certeza será muito importante para os maranhenses. Entre os objetivos do pacto, se destacam a garantia de que todos os estudantes maranhenses estejam alfabetizados em língua portuguesa e matemática na idade certa, a redução da distorção idade-série na educação básica, a elevação do índice de desenvolvimento da educação básica, além da contribuição no aperfeiçoamento da formação dos profissionais de educação das redes municipais. Nós queremos agora reforçar o apoio às prefeituras, porque não faz sentido o IDEB da rede estadual crescer se o IDEB das redes municipais não crescer junto. Nós apostamos na parceria com os prefeitos e vamos oferecer a nossa experiência exitosa para poder melhorar a aprendizagem na rede municipal. Que uma vez matriculadas, elas aprendam, porque realmente não adianta estar matriculado e não aprender. E o Portas Abertas para a Inclusão, que é uma estratégia particular específica para alcançar crianças e adolescentes com níveis mais limitadores de aprendizagem. Na prática, o governo apoiará as redes municipais, fortalecendo a aprendizagem do estudante desde a educação infantil, para que ele chegue ao ensino médio com habilidades necessárias para a sua formação. É um pacto que tem uma dimensão política, mas sobretudo uma dimensão muito prática. O Estado mais próximo dos municípios, com apoio técnico e financeiro, para que juntos a gente melhore a educação do Maranhão. Pois é, acredite, há quem defenda que não, né? Mas eu sou da turma que acredita e aposta que somente com educação de qualidade
e chegando a todos é que a gente vai poder ter mudanças concretas aqui nesse país. Somente através da educação, sim, é que a gente consegue modificar e dar oportunidades para a vida das pessoas. Então, todo tipo de ação como essa que foi desenvolvida agora pelo governo do estado, anunciada hoje, é claro, é sempre muito bem-vinda e tem que ser parabenizada. Meio-dia, 17 minutos agora, meio-dia e 17. Agora eu quero falar com você que adora economizar. Todo mundo gosta de variedade para escolher o produto certo e o preço baixo para poder aproveitar, não é mesmo? Então, o lugar certo para você comprar, claro que é o Magazine Luiza. Pode procurar, tem sempre uma loja aí pertinho de você. E com os melhores preços do Brasil, hein? No Magazine Luiza tem de tudo. Tem TVs, tem geladeiras, fogões, smartphones, notebooks, tablets e muito mais. Tudo para você renovar a casa inteira sem gastar muito. Só com produtos de grandes marcas e descontos incríveis, hein? Isso sem falar das promoções que só o Magazine Luiza tem. Não gaste tempo procurando não. Corre para o Magazine Luiza que você não vai se arrepender. O Magazine Luiza tem tudo para você e para sua casa. Vem para o Magazine Luiza, vem conferir, vem ser feliz. Tá dado então o recado do Magazine Luiza. Agora a gente vai para um rápido intervalo aqui Na Hora D, meio-dia, 18 minutos. Voltamos já. De volta com mais uma edição do Na Hora D, aqui pela sua TV Difusora. São meio-dia e 22 minutos agora, meio-dia e 22. Olha só, a gente volta a falar sobre o caso do professor de Pinheiro que foi encontrado morto às margens de uma MA, perto lá da cidade de Presidente Sarney. Sandro Moraes tem os detalhes e você confere comigo a partir de agora. Veja só. Hugo, boa tarde. Técnicos do ICRIM vieram da capital para Pinheiro para fazer a perícia no carro do professor Algeni Ferreira, que foi encontrado abandonado nesta madrugada, no bairro João Castelo, aqui em Pinheiro. Eles buscam vestígios que possam ajudar na elucidação do crime. Por exemplo, impressões digitais, possíveis objetos esquecidos dentro do carro. A polícia também quer encontrar uma resposta. Quantos participaram do crime? Apenas uma pessoa, mais de uma pessoa participou do assassinato do professor Algeni Ferreira e também quer saber se o corpo chegou a ser transportado no próprio carro da vítima e deixado no município de Presidente Sarney. O corpo do professor Algeni foi encontrado ontem pela manhã no município vizinho aqui de Pinheiro, no município de Presidente Sarney, que fica a cerca de 30 quilômetros daqui. Então, são respostas que são procuradas pela polícia. Eu conversei agora há pouco também com o delegado responsável pela investigação do caso, o delegado Shaolin, que trouxe mais detalhes sobre os procedimentos que estão sendo adotados pela polícia nessa investigação. As investigações, né, ainda estão em diligência, né, mas temos muitas coisas, né, ainda que podemos, né, na hora certa, expor para o povo, né. Só sei dizer que, desde que eu tomei conhecimento do fato que a gente imprimiu em diligências, né, sempre seguidas, sempre com afinco, né, e já temos alguns resultados, né. Agora a perícia vem colher mais provas, né, já pegamos o carro, né, e logo vocês vão ter uma resposta, vou ter que dar uma resposta para a sociedade, assim que tomamos conhecimento, né, porque já estava havendo umas certas notícias sobre onde esse elemento andava, né? O carro suspeito, de modo que quando foi por volta das 2 horas, abandonaram esse carro lá naquele local e fomos até lá, né? Tomamos as providências para que nada fosse, com relação às provas, né? Fosse manchado e colocamos aqui, chamamos a perícia hoje para poder ficarmos mais fazer a investigação mais concreta, né? Ter um fato mais concreto. Sandro Moraes para o Na Hora D. Obrigado, Sandro, pelas informações. A equipe, então, da TV Difusora também acompanhando todos os detalhes desse caso lá na região. Meio-dia, 25 minutos, agora meio-dia e 25.
Olha só, estão sendo acompanhados aqui no Maranhão 3 casos de supostas ameaças a escolas de Balsas, Timon e também aqui em São Luís. Após o atentado, claro que você acompanhou, em uma escola na cidade de Suzano, lá em São Paulo, que deixou 10 mortos e 11 feridos, as escolas têm criado aí diálogos, né, para tentar prevenir qualquer tipo de situação, próximos aos alunos inclusive. Veja agora na reportagem do Fábio Cabral todos os detalhes. Após a tragédia que terminou com a morte de 10 pessoas na cidade de Suzano, em São Paulo, 3 casos de ameaças dentro de escolas teriam sido registrados no Maranhão. Um deles na cidade de Balsas, onde o jovem Rafael Silva Reis, 18 anos, foi preso pela polícia. Por meio de uma rede social, ele teria ameaçado invadir uma escola e matar todas as pessoas. Na delegacia, o jovem teria pedido desculpas e dito que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. A princípio, de acordo com ele estar arrependido, ele disse que fez uma brincadeira. Ele não sabia que essa brincadeira iria repercutir dessa forma, né? Na cidade de Timon, uma criança de 11 anos teria pulado o muro de uma escola municipal e intimidado alunos e funcionários com um estilete. O caso foi acompanhado pela polícia e conselho tutelar. Na semana passada, uma suposta ameaça de um aluno a colegas de uma escola particular circulou por meio das redes sociais. Em nota, a direção da instituição não confirmou a veracidade das ameaças, mas disse que está apurando os fatos e que teria repassado o caso para as autoridades competentes investigarem. A tragédia em São Paulo repercutiu de outra forma nesta escola da capital. Alunos criaram um mural com mensagens de paz e passaram a utilizar uma fita preta como forma de manifestar o luto. Não é só naquela escola que pode acontecer em outras escolas também. E é tipo um alerta de como podemos impedir esse tipo de situação que ocorreu lá, entendeu? Em outras escolas. A direção da escola passou a investir num diálogo maior com os alunos, além de incentivar que grupos de jovens se aproximem cada vez mais de outros estudantes. A gente propôs grupo de diálogo para que eles identificassem entre os seus amigos de sala de aula um aluno que estivesse com algum problema, algum transtorno, que a gente pudesse formar um grupo de conversas, de diálogo, trazer profissionais até da SEDUC ou da própria família. Às vezes tem mãe e pai que trabalha na área, que é psicólogo, que pode conversar, dialogar com eles, mas em especial aproximá-los, para que eles conversem, para que eles interajam diretamente. Muitas vezes a gente tem alunos que passam por alguma dificuldade, por algum problema em casa ou dentro da escola, e a gente está ali por perto, ajudando, aconselhando, realmente sendo um ombro amigo, para aquela pessoa que já passa tanta pressão. Este professor de filosofia decidiu promover uma reflexão em sala de aula sobre o episódio ocorrido em São Paulo. Uma terapia para os alunos e que também ajuda a escola a conhecer um pouco mais sobre cada estudante. A gente tem feito debate disso, então alguns alunos se manifestam, a maioria deles ficou muito triste com a circunstância, sentiu aquelas coisas que a gente acha que uma pessoa normal sentiria, e um ou outro aluno acham que aquilo é justificável e etc. Quando a gente percebe esses casos, a gente tenta aprofundar mais do ponto de vista ético o conhecimento dele acerca de como as pessoas devem conviver umas com as outras, que as situações de conflito existem, mas elas têm que ser mediadas, e a gente tenta passar também para a coordenação, para a direção, para que a família seja alcançada. Então, um sistema de conversar sobre o assunto, esclarecer as coisas e também detectar aquelas pessoas que podem estar sofrendo bullying, alguma situação do tipo. Muito bem, agora eu queria só que você pensasse aqui junto comigo algumas questões. Você realmente é da turma que acredita que facilitar o acesso a armas, por exemplo, seja para ter em casa ou para ter o porte, é a solução, ajudaria em situações como essa? Ou você é do tipo que também defende que o diálogo, que a conversa, não só na escola, mas também dentro de casa, com as famílias, que é o fundamental para que a gente possa reverter esse tipo de situação,
Você viu aí, logo depois do caso dramático que nós tivemos lá em São Paulo, registros aqui no Maranhão. E um ainda teve coragem de dizer que era apenas uma brincadeira de mau gosto. Aliás, de péssimo gosto, porque não se brinca com esse tipo de situação. Não é verdade? Então, vem aí o papel das escolas, vem aí também o papel das famílias, porque o que a gente vê hoje e cada vez mais é muito pai, muita mãe que pega o tablet, o smartphone, entrega na mão do filho e deixa ele lá. Não deixa ele ali no cantinho que está quietinho, passa o dia todinho lá no smartphone e também no tablet. Não dá trabalho mais nenhum à criança. Sabe-se lá que tipo de conteúdo essa criança está tendo acesso. Pois é, inclusive essa semana, aquela praga lá, aquela coisa horrorosa que apareceu de novo, aquela tal de Momo, né, que é uma coisa ridícula que inventaram, inclusive agora estão inserindo em vídeos no YouTube Kids, voltado inclusive para crianças, para que essas crianças tenham acesso a conteúdo completamente inadequado, inclusive incitando essas crianças a cometer o suicídio. Pode uma coisa dessa? Não só pode, como está acontecendo, né? E aí as famílias têm que estar atentas e cada vez mais de olho nesse tipo de conteúdo que as crianças estão tendo acesso. É importante que se tenha esse acompanhamento. Não dá. A internet tem muita coisa bacana, é uma ferramenta fundamental para a gente nos dias de hoje. Mas também tem tudo que não presta, você encontra por lá. E tem muito adulto por aí que nem consegue discernimento. Imagina então uma criança tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Muito bem, ainda sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Defesa da Educação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, o Gustavo Mamed. Gustavo, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui. Como é que a OAB, como é que vocês estão vendo toda essa questão, estão acompanhando, que tipo de ações estão sendo feitas? Boa tarde, Viegas, boa tarde a todos os telespectadores da TV Difusora. Eu trago um abraço especial do nosso presidente Thiago Dias, de todo o Conselho Estadual da OAB e da Comissão de Defesa da Educação. Obrigado. A OAB hoje e sempre é a principal representatividade da sociedade civil do Brasil. Nós estamos acompanhando atentamente a tudo que vem ocorrendo. Sim. Né? Nós, na primeira gestão nossa, nós começamos com um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de São Luís. Certo. E nós resolvemos trabalhar com a questão da conscientização. Começamos pelas escolas públicas municipais de São Luís. Nós tivemos palestras, audiências públicas, entendeu? Justamente para levar para a sociedade, né? E tentar coibir muito dessas coisas que estão acontecendo hoje. É preciso, Viegas, que façamos um pacto, uma força-tarefa, Estado, família. Sim. Eu acompanhei atentamente o que o senhor acabou de falar sobre a questão da internet. Sim. Né? A OAB vem e sempre se preocupou com esse detalhe. Hoje a família tem que estar atenta, né, no dia a dia dessas crianças que justamente estão livres, né, para poder fazer o que quer com um aparelho, como justamente você falou, que é útil, mas Sim. também poderá prejudicar e muito, né, uma família. A Comissão de Defesa da Educação, justamente, estamos atentos com campanhas educativas. Vamos agora lançar a questão do bullying. Outra questão bastante importante, né? Bastante importante. Muito complicada. Muito complicada. A gente não... Eu sou pai. Sim. E muitas das vezes a gente não sabe o que passa pela cabeça de um jovem, de uma criança. Né? Quando eu falo de força-tarefa, eu falo também num pacto. O Estado não pode ser
apenas responsável ou ser criminalizado se a família também não fazer parte desse dia a dia. E você acha que hoje em dia tem essa preocupação maior das famílias ou elas realmente estão deixando de lado? Não deixe, isso é responsabilidade da escola. A gente percebe que a família, hoje existe uma negligência muito grande, Viegas. Nós precisamos, antigamente, os pais, né, tinham a preocupação de acompanhar o rendimento do filho na escola, as notas. Hoje, com essa vida atribulada, as crianças estão totalmente à vontade. O aparelho celular hoje serve como uma antiga babá, né? Que, infelizmente, é como se fosse, deixa quieto, vai para o celular, vai para o tablet. Então, é uma situação muito preocupante, né? A questão. Então, eu até conclamo todas as famílias, né, fazer essa força-tarefa, estar vigilante, né? As escolas públicas, que isso pode acontecer, conforme eu vi a entrevista anterior, pode acontecer em qualquer escola, seja particular, seja pública, né? A questão que a gente vem acompanhando no interior do estado, que banalizou, né? A criança chega e ameaça e diz que foi só uma brincadeira, entendeu? Nós temos que ter o acompanhamento dos psicólogos, né? Hoje o PSF está aí, programas da saúde da família, acompanha o dia a dia, né, da população, da sociedade. É preciso a gente identificar onde está o problema. Hoje em dia se tem muito acesso, se fala demais em mídias sociais, aplicativos de trocas de mensagens. Como é que vocês acompanham também? Acham que deveriam ter filtros melhores, digamos assim, para poder limitar esse tipo de acesso também a esses jovens? É muito importante a gente tentar barrar de alguma forma. Viegas. Né? A gente tem que participar, não só as entidades, mas principalmente conclamar a família. Se a família não começar a intensificar um trabalho de dentro de casa para a rua, para fora, não vai adiantar. As campanhas, a gente vê aí gastos exorbitantes com publicidades, né? A questão do trabalho preventivo, né? Você vê o que aconteceu em Suzano. Eu tirei uma conclusão com relação à questão do bullying. Isso, no meu tempo, eu não sou tão velho, mas no meu tempo não existia isso, né? Hoje, as próprias escolas têm que identificar esse problema, que é um problema gravíssimo. Muitos ainda não se atentaram sobre isso. Agora mesmo, o presidente Tiago Reais e a Comissão de Defesa da Educação, quero voltar à Comissão da Defesa da Educação, nós estamos elaborando uma campanha que vai ser feita não só a nível do público das escolas públicas, mas nas escolas particulares, né, para a gente intensificar a campanha contra o bullying. Crianças que estão assim indefesas, crianças que vão para a escola e também o assunto do suicídio, que muitas das vezes está voltado em algum trauma que essa criança, que esse jovem está passando. Enfim, eu estou muito preocupado, sou pai de 2 filhas, uma de 14 e outra de 10 anos, tento acompanhar, tento passar toda essa dinâmica que hoje criar um jovem, criar filhos é muito difícil, né? Nós estamos disputando com a internet, né? É muito difícil essa disputa com a internet. Eu acabei de ver também, existem programas maldosos, que esse programa é feito por uma pessoa. Esse, inclusive, esse que a gente comentou logo no começo, essa tal de Momo, que aparece, não sei se você viu, virou notícia agora mais uma vez, né, porque não é a primeira que ela aparece, inclusive vídeos voltados para crianças, né? E isso, a gente sabe que um programa desse é feito por uma pessoa. Pois é, que tipo de responsabilização pode ter essa pessoa? Olha, a gente
tem que acreditar nas instituições. Sim. A polícia está aí. A Polícia Civil, aqui, que realmente investiga, né, a Polícia Federal. Enfim, eu volto a frisar, nós precisamos de uma força-tarefa. O Estado e família têm que andar de braços dados. Nós precisamos identificar essa quadrilha de bandidos, né, que utilizam desse artifício para fazer lavagem cerebral. Sim. Muitos desses programas, desses apps, né, que chamam, eles são pagos. É fácil a gente, não vou aqui me comprometer e dizer que é fácil, mas se nós estivermos lado a lado, possível, nós vamos identificar. É possível identificar, exatamente. Entendeu? Muitos jovens estão aí, inclusive esse certo aí, Momo, né? Ele ensina o jovem a suicidar, a se matar. E o pior, a violência, instiga a violência em relação a querer matar o pai, a mãe, um irmão, um amigo, uma família. Gente, a situação é preocupante. E isso está aqui perto da gente. Não pense que não está perto. É verdade. Isso é uma preocupação muito grande. A maioria não está preparada. A família. Nós temos... a família não. E as instituições estão preparadas, estão se preparando, estão preocupadas, pelo menos, em se preparar? Viegas, eu acredito que sim. Nós temos que sermos justos. A gente vê, nós observamos campanhas publicitárias aí muito fortes, né? Nós precisamos também que aqui no caso específico de São Luís do Maranhão, do nosso estado, pedir ao secretário de Segurança, né, Jefferson Portela, ao governador Flávio Dino, que volte à questão do monitoramento nas ruas. Sim. Né? Esse monitoramento, ele inibe várias ações, né? E isso é preciso também que, como eu te falei, a força-tarefa esteja engajada. O Estado tem suas armas. Certo. O Estado é forte. O Estado age. E por conta disso, a gente precisa, né, que o Estado verifique essa situação de também estar vigilante. Não fazer Big Brother, que isso não é a intenção de ninguém. O que tem que ser feito é agir, na verdade, como trabalho preventivo. Sim. E proporcionar uma maior segurança, né, a esses jovens, a essas crianças, que na verdade é o futuro do nosso país. Ok. Gustavo Bamed, da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Defesa da Educação. Gustavo, obrigado. Só para reforçar, tem um pacto, né? O termo de cooperação, que inclusive o termo técnico das comissões junto com as comunidades. Só dar um detalhe de como ele funciona. Ano passado nós fizemos a OAB Maranhão, nós fizemos esse termo de cooperação técnica, assinamos o presidente da OAB, doutor Tiago Dias, o prefeito de São Luís, doutor Edivaldo Holanda Júnior, que é advogado também, o secretário municipal de educação, Moacir Feitosa, e nós fizemos esse termo de cooperação técnica justamente para levar a OAB. A OAB é a maior entidade de representação civil que temos no país. Então a OAB tem que ter um papel preponderante para isso. E nós fomos procurar, nós estamos constantemente batendo as portas dos órgãos públicos para dizer que nós existimos e a comunidade precisa também do nosso trabalho. Então nós tivemos na Cidade Operária, agradecer aqui a doutora Maironilde, a doutora Vanise, não quero aqui cometer nenhum, mas são integrantes da nossa Comissão de Defesa da Educação. A doutora Maironilde fez um grande trabalho, é professora da Rede Municipal de Ensino, é advogada, e trouxe a comunidade para dentro da OAB, a casa é de todos, e com isso nós estamos fazendo campanhas sobre feminicídio, que é um assunto atualíssimo, um assunto que precisamos, inclusive, pedir o apoio aqui da TV Difusora, que faça campanhas, dê maiores detalhes sobre o caso. Nós temos também a questão do porte de arma, né? Hoje, vale a pena a gente liberar
Então, são essas situações que a OAB tem a obrigação, e ao passo que estamos à disposição da sociedade para dizer que existe a maior entidade de representação civil, que é a OAB, à disposição de todos. Ok, obrigado, Gustavo. Voltando a repetir, o Gustavo, ele é presidente da Comissão de Defesa da Educação da Ordem dos Advogados. Obrigado mais uma vez pela participação aqui na hora desse, seja sempre bem-vindo. Okay, meio-dia, 45 minutos, meio-dia e 45. O Tribunal de Justiça do Maranhão fez eleição tampão. A realização da eleição é necessária em virtude da aprovação de projeto de lei que alterou a data da eleição e posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça. Fábio Cabral tem os detalhes e você confere comigo a partir de agora. Veja só. A eleição confirmou a manutenção da atual mesa diretora do Tribunal de Justiça. Dos 30 desembargadores, apenas 23 participaram da votação. Com o resultado, o presidente José Joaquim Figueiredo dos Anjos permanecerá por mais 4 meses no cargo. Dessa forma, o mandato que terminaria em dezembro deste ano será estendido até abril de 2020. O mandato tampão tem como objetivo fazer coincidir a gestão do tribunal com o fechamento do ano fiscal que termina em março. Dessa forma, a partir de 2020, a posse da mesa diretora eleita para o TJ será realizada sempre após a prestação de contas da gestão anterior. A eleição para a mesa diretora do Tribunal de Justiça é realizada de 2 em 2 anos, sempre no mês de dezembro e nos anos ímpares. Fábio Cabral para o Na Hora D. Obrigado, Fábio, pelas informações. Meio-dia, 46 minutos, agora meio-dia 46. Um lixão tem tirado o sossego de moradores de Davinópolis, na região tocantina. O lixo, que seria depositado pela própria comunidade e pela gestão municipal, vem sendo queimado diariamente. Veja a reportagem de Micaele Martins, junto comigo, a partir de agora. Montanhas de lixo estão amontoadas na beira da estrada. O espaço começou pequeno, mas agora a área é ocupada de forma improvisada pelo lixão. Este trecho da via foi invadido pelos resíduos que foram espalhados com a água da chuva. Problema que está trazendo vários transtornos para os moradores. Que a gente passa, o cheiro é muito bravo e fica esse chorume aí do lixão escorrendo no meio da rua. Os urubus tomam conta da estrada. Acho que em 15 dias eles vêm com a máquina, tira um pouco da beira da estrada aqui, como você está vendo aí, ó. Mas está ficando quase intrafegável aqui, ó. Muito complicado. Sai por meio da estrada aí a água que escorre do lixo. O mau cheiro toma de conta da estrada aí. Esses são apenas alguns problemas causados pelo lixão do município de Davinópolis, localizado cerca de 16 quilômetros de Imperatriz. O lixão de Davinópolis era localizado bem na entrada da cidade, o que era alvo constante de reclamações de moradores. Há mais ou menos uns 3 anos foi transferido para cá, zona rural. Só que a situação piorou, já que o lixo está praticamente bloqueando a estrada, que é o principal acesso ao povoado Água Viva. Diariamente o lixo é queimado e a fumaça cobre toda a área, prejudicando moradores e produtores rurais da região. Paulo Sérgio, por exemplo, cria gado na sua terra, que fica ao lado do lixão. Ele conta que vários animais já morreram intoxicados. Já intoxicaram com sacola, porque voa a sacola e o gado, quando ele ingere a sacola, ele não dá conta de digerir a sacola, entendeu? De acordo com os moradores, o lixo e entulho são depositados e empurrados pelos próprios caminhões contratados pela prefeitura do município. Mas a população também contribui com o problema. Este homem parou seu veículo e despejou pelo menos 2 sacolas cheias de lixo. Não tem como eles entrar lá pro meio do lixão. Aí eles botam na beira da estrada e empurram com a máquina. O local também é criadouro de pragas urbanas, moscas, insetos, fungos e outros bichos, que são atraídos por causa da sujeira. A água da chuva acumulada serve de criadouro para mosquitos que transmitem a dengue.
Não é assim que se trata o povo, não. De jeito nenhum. Olha só, em nota, a Prefeitura de Davinópolis informou que estão sendo realizados estudos técnicos para a implantação de um aterro sanitário. Já é mais do que na hora, né? Olha só, foi encerrado ontem o festejo em homenagem a São José. A cidade balneária ficou lotada. Veja só. No dia em homenagem ao santo, centenas de fiéis acompanharam a missa, que encerrou a programação que durou o dia inteiro. Na volta da imagem ao santuário, novas demonstrações de fé. O nosso santo querido. Nós somos católicos, né? Acreditamos muito na força que São José tem por ser pai de Jesus, né? E o padroeiro do Maranhão. Traga os netos agora, ó. Netos, sobrinho, tudinho aqui, ó. E se a devoção ao santo, padroeiro dos maranhenses, começa desde cedo, na família de Ana já dura várias gerações. É uma continuidade de uma tradição em família, né? Vem da minha avó, os meus pais, a minha filha agora, né? E a minha neta participando desse momento marcante para nós. São José, depois do Todo-Poderoso, é tudo para nós. A todo momento, pedidos de bênçãos e agradecimentos por graças alcançadas. Este funcionário público, por exemplo, vem a pé até o santuário todos os anos. Eu sou devoto de São José. Todo dia de São José eu faço caminhada para cá, eu saio da minha casa, eu moro no Araçagi. Eu venho de lá andando para cá, no dia dele, dia 19. Quando tiver saúde, estarei aqui presente. São várias as celebrações em homenagem ao santo durante o ano, além do festejo em setembro. Ações que movimentam a cidade, atraindo fiéis maranhenses e também de outras regiões do país. Milhares de fiéis visitaram o santuário ao longo desses 10 dias, sobretudo hoje, no dia do encerramento da festa. Ficamos muito contentes de acolher tanta gente e aqui celebrarmos, evangelizarmos, proclamarmos a palavra de Deus e reverenciarmos o santo padroeiro de todos os maranhenses, São José de Ribamar. Quero ver! É no som do... Bacana, né? Mais um ano aí de festejos que começam em homenagem a São José de Ribamar, inclusive padroeiro do Maranhão e também de todos os maranhenses, atraindo turistas de todas as regiões do país. A gente fica por aqui com essa bonita festa. A gente encerra a edição de hoje do Na Hora D. Obrigado pela audiência, pela companhia, um forte abraço e até a próxima.